Ilíada de Homero, canto 14. Nestor registra o grito, embora entretido em beber. Diz para o Asclepíade palavras asas. O que há de acontecer em tua visão? O alvoroço aumentou à beira dos navios. Fica bebendo vinho cor de fogo aqui, sentado até que ecamede belas tranças, esquente água e remova o grumo rubro, enquanto verifico a situação lá fora. Pega o escudo que Trasiméde doma equinos, deixar em sua tenda bem lavrado, rútilo de bronze, pois levar a égide do pai. Empunha a densa lança ponte brônzea e para fora da tenda. É indigno o que divisa, uns acuados, outros acossando atrás, os teucros altivos, derruído o muro dos argivos. Como quando purpura o mar com a onda quieta, prevendo a senda ágil de ecoantes ventos, mas sem que se alce adiante por nenhum quadrante, até que Zeus decida declinar o sopro, assim no velho cliva o coração, que hesita entre ir até os argivos de velozes potros ou buscar o pastor de povos Agamenon. Entretido em pensar, lhe pareceu melhor andar até o Atreu, enquanto os outros se enfrentam. Soa o bronze ao redor do corpo, sob o impacto da espada e da haste ambiaguda. Da direção das naus assomam os preclaros reis, vulnerados pelo bronze até Nestor, Tideide, Odisseu e o atrida Agamenon. Na praia do Mar Gris, bem longe do conflito, estavam os navios no seco. Os primeiros puxados na planície, o muro erigido à popa. Mesmo sendo larga, a praia não comporta a frota toda e a tropa aglomerava-se. Por fim, enfileiram na abarrotada a bocarra da praia, situada entre dois promontórios. Para verem a disputa, avançam juntos, apoiados sobre a hastea. O coração doía. O velho se aproxima e o coração no peito dos aqueus aperta. O magno Agamenon lhe dirige a palavra. Ilustre glória dos aqueus, Nestor, Neleu, por que razão deixaste o prélio homicida? Temo que Heitor cruel cumpra a palavra dada aos teucros com que nos ameaçava, não voltar a Ílion dos navios, sem ter metido o fogo nos barcos e nos ter assassinado. Se concretiza agora tudo o que arengava, ai de mim. Como Aquiles, os aqueus grevados arrojam contra mim a fúria que carregam no coração, não querem mais guerrear a polpa. O ginete Gerênio respondeu-lhe então. Tudo isso ocorreu e nem o próprio Zeus fulminador reverteria o acontecido. Caiu o muro que julgávamos bloquear o avanço do inimigo contra nós e as naus. A lide se acirrou à beira dos navios cruel. Nem muito atento saberias aonde os dânaos pressionados debandaram. Tal caos desse massacre, o urlo alçado ao céu. Analisemos como os fatos se desdobram. Se o pensamento vale algo, sou contrário a prosseguir, pois o ferido não combate. E disse-lhe em resposta o atrida Agamenon, considerando o enfrentamento à popa, o muro ter sido um bastião insuficiente e o fosso em que sofreram tantos danos, eu nutri a expectativa de que a nós e as naus bloqueassem. Sou levado a concluir que a Zeus potente é caro que os danos morram longe de Argos sem a glória. Como antes eu sabia quando era benigno, sei igualmente agora que ele os exaltou com outros numes, enlaçando o afã e os braços nossos. Mas aceitemos esta perspectiva. As naus que estão no seco, mais perto do mar, puxemos e lancemos ao oceano divo, onde arremessaremos a âncora até que chegue a noite eterna. Caso os troas cessem a guerra, todas as demais arrastaríamos. Fugir não envergonha, ainda que de noite. Melhor fugir à ruína do que ser cativo. E de soslaio o Itácio, multiastuto, disse-lhe:
Que palavra escapou da clausura dos dentes? Nefasto. Deverias encabeçar tropel de torpes em lugar de nos guiar, pois Zeus nos deu a desenrolar o fio da guerra atroz da mocidade até a velhice, até morrermos um a um. Quer dizer então que a imensa Troia queres deixar? Razão de nossos muitos males? Cala, ninguém mais ouça tua parlenga. Nunca deveria conduzir à boca um homem que conhecesse o que é adequado proferir e que portasse o cetro à frente de um exército, da dimensão do que comandas neste instante. Desprezo tua mente pelo que disseste. Manda levar as naus remeiras para o mar, enquanto a guerra ferve e o urlo, pois com nada mais sonham os troianos, eles que já ganham, e sobre nós a íngreme ruína pende. Aqueus titubearão com os navios no mar, olhando ao largo o ardor guerreiro neles finda, e o teu conselho há de envergonhar a todos. O soberano Atrida disse-lhe em resposta: tua rispidez me afeta muito o coração. Não tive a intenção de constranger aqueu algum a conduzir ao mar as naus remeiras. Eu ouviria de bom grado, moço ou velho, que tenha a nos oferecer melhor conselho. Brado estentório Diomedes proferiu. Desnecessário ir buscá-lo se quiserdes ouvi-lo, sem ceder à inveja ou ao rancor, porque sou mais jovem dos aqui presentes. Orgulho-me da estirpe de meu pai ilustre, que jaz no solo dos tebanos. 3 notáveis filhos teve Porteu, antigos moradores da íngreme Calidon, como em Pleurona, Ágrio e Mela. O terceiro foi Oineu, ginete, meu avô, primaz entre os irmãos. Ficou na pátria, mas meu pai a porta em Argos, depois de errar, pois Zeus o quis e os outros numes. Casado com uma Adrastida, foi morar num lar afortunado. Em suas vastas glebas grãos afloram, o pomar frondoso em volta a grei multiplica. Aqueu algum batia-o a lança, como todos vós deveis saber. Por isto não desmereçais minha linhagem, nem desdenheis o que eu disser, se convier. Mesmo feridos, urge retornar à liça, onde devemos nos manter longe dos dardos, para evitar ferir o já ferido. Os outros exortaremos a lutar, os que estão na retaguarda sem guerrear, embora ansiosos. Com ele concordaram os demais, partiram encabeçados pelo Atrida Agamemnon. O ilustre abarca-terra os vigiava e, sim-lhe a um velho, se mistura ao grupo, segurando a mão direita de Agamemnon, a quem fala palavras asas. Rei, o coração nefasto de Aquiles regozija-se no peito ao ver a destruição e a fuga dos aqueus, pois é destituído do mais mínimo equilíbrio. Sonho com sua morte, que um deus o mutile. Os deuses venturosos não te desaprovam, e os chefes e ases troicos cobrirão de pó o vasto plaino, ocasião em que os verás longe das naus, do plaino, em fuga rumo à polis. Com grito lancinante, some campo adentro. 9 ou 10 mil varões vozeando na contenda, onde conduzem aéreos de Ares, sanha insana. Tal foi a voz que o arrasa terra externou do peito. Arroja força em cada coração aqueu, a rixa e a rusga não sofressem pausa. Mas Hera, áureo trono desde o pico olímpico, lançou o olhar, e logo reconhece o irmão cunhado que avançava em lide buliçosa. Seu coração alegra. Zeus, sentado sobre o pico mais extremo do irrigado Ida, também avista. E o coração se encheu de ódio. Olhos de toura, Hera, pôs-se a imaginar como iludir a mente de Zeus porta-égide. E pareceu melhor ao coração entrar no Ida, após passar por embelezamento, a fim de despertar desejo por seu corpo e um sono aprazível e reparador versar em sua mente alerta sobre as pálpebras. E dirigiu-se ao tálamo que o filho Hefesto lhe construíra, quis-os adaptando em sólidas portas com chave oculta. Só ela as abria. Depois de entrar, lacrou as portas cintilantes. Primeiro removeu com ambrosia as nódoas do corpo atraente,
espargindo óleo sutil, ambrósio odoroso. Ao agitá-lo na moradia bronze do Cronida, o céu e toda a terra se impregnavam do perfume. Ungiu o belo corpo e penteou a coma, trançando com as mãos melenas ambrosíacas, belas que faiscavam pela testa eterna. Cingiu o corpo com as vestes ambrosíacas que Palas adornara com recamos vários. A fivela dourada prende sobre o peito, então ajusta o cinto de incontáveis franjas e enfia os brincos pelos torneados lóbulos, nos quais 3 gemas lampejavam graça imensa. Diva entre ideias, cobre o rosto com o véu recém-tecido, belo, branco como o sol. As ínclitas sandálias calçam em pés translúcidos. Ao concluir a ornamentação do corpo, deixa o aposento e pede que Afrodite venha à sua presença, longe dos demais. Falou-lhe: querida filha, aceitarás o meu pedido ou dirás não, contrariado com o auxílio que dou aos dânaos, já que ajudas os troianos? E a filha do Cronida disse-lhe em resposta: filha do magno Crono, era veneranda, o coração manda que eu faça se puder fazê-lo, e se já é um fato. E era Augusta, dona de pensamentos tortuosos, disse-lhe: concede-me o amor e o charme com que dobras todos os deuses imortais e os homens. Vou até os confins da terra multifértil ver o oceano, origem de imortais, e Tétis Mater, em cuja morada fui criada. Quando de Réia me acolheram, e Zeus ecoante expulsou Cronos sob a terra e o oceano. Vou vê-los para desfazer a desavença. Há muito tempo os dois se evitam sem amor, sem leito conjugal, desde que os doma a cólera. Caso eu persuada o coração com argumentos, farei com que o amor os una sobre o leito e, admirada, sempre a dupla há de louvar-me. Então lhe disse Afrodite, que ama o riso: não é possível nem razoável desprezar a fala de quem é casada com Zeus Magno. Tira do colo a faixa recamada rútila, onde se encontra todo o rol de encantamentos. Desejo, amor, linguagem que se tem a dois, excêntrica ao usual, que rouba a lucidez da mente mais focada. Diz ao entregá-la: coloca entre os seios esta faixa rútila, na qual se encontra tudo. Afirmo que haverá de se cumprir o imenso ardor que há em teu espírito. Falou. Olhos de toura era Augusta ri, e enquanto ri, oculta a faixa entre os seios. Filha de Zeus, a Cípria retorna ao solar, e Hera se apressa a abandonar o cume olímpico. Sobrepassa a Piéria e Ematia a amável, e alcança os cimos brancos onde os trácios criam corcéis, altíssimos, sem resvalar o solo. Do Atos se dirigiu ao oceano ondoso até chegar a Lêminos, polis de Toante, onde se deparou com Sono, irmão da morte, a quem, tomando pelas mãos, assim profere: Sono, senhor dos imortais e dos homens. Outrora ouvias o que eu proferia, agora aceito o que direi e sempre serei grata. Repousa sobre as pálpebras o olhar, que luz de Zeus assim, que o veja envolto em meu amor. Receberás de mim o trono sempiterno dourado, que meu filho coxo Hefesto há de fabricar, exímio, com um escabelo, no qual apoiarás os pés nos teus festins. E o sono deleitável respondeu-lhe assim: filha de Cronos, Hera, diva Augusta, outro nume sempre vivente eu adormeceria rapidamente, ainda que fosse a correnteza do oceano, origem dos demais. Mas em hipótese nenhuma eu ousaria rodear Zeus Pai. Não me pedisse ele para adormecê-lo. Uma ordem tua trouxe-me prudência quando o hiperanimoso filho do Cronida voltava de Ílion pelo mar, derruída Troia. Adormeci a mente do patriarca olímpico, espargindo torpor, e planejaste agruras, sopraste o vento sobre o mar encapelado, e a cós bem construída o sequestraste, longe dos seus. Mas Zeus desperta e assume o ar severo, maltratando imortais no passo. Atrás de mim do céu teria me expulsado já sem vida no mar, não me salvasse a noite abarcadora na qual me refugiei. E se conteve Zeus irado por temer contrariar a noite ágil. E queres que eu perfaça o que é impossível?
Olhos de boi, Augusta Hera respondeu-lhe: Sono, por que remoer na mente esse assunto? Achas que Zeus pretende ajudar os teucros, como se enfureceu por Héracles, seu filho? Vamos, que eu te darei uma das jovens graças, com quem irás casar, chamando-a de esposa. Falou e o sono se alegrou. Então lhe diz: Jura pela água inviolável do Estige, toca a terra nutriz com uma de tuas mãos e com a outra o mar brilhante. Testemunhe os deuses subterrâneos que circundam Cronos, que me concederás uma das jovens graças. Pasiteia, por quem sempre tive enorme queda. Falou e era Brancicândida anuiu. Jurou como queria o sono e invocou os chamados titãs que habitam sobre o Tártaro. A dupla parte, consumado o juramento, deixando para trás a polis de Umbro e Lêminos, vestindo a nuvem. Chegam logo ao fim da rota ao Ida Multifonte, mãe de feras, Lecto depois, onde deixaram o oceano. Vão então por terra, e o bosque treme a passada. Antes que o aviste Zeus, o sono, para e escala o abeto altíssimo, que sobre o monte Ida crescer enorme pelo ar até o céu. Entre os ramos do abeto se aboleta pássaro canoro, igual àquele que na selva os deuses nomeiam calces e os mortais designam mocho. Hera galgou veloz os píncaros do gárgaro no ida excelso. O ajunta nuvens Zeus a vê, e assim que a vê, o afã erótico recobre sua mente, como quando o amor uniu a dupla pela primeira vez. Ao leito foram sem que os pais os vissem. Junto dela perguntou-lhe: O que te fez descer do Olimpo? Aqui não há cavalo ou coche sobre os quais possas montar. E dolo reflexiva Hera respondeu-lhe: Aos confins da terra multifértil, ver o oceano, origem de mortais e Tétis Mater, em cuja casa fui criada e cresci. Vou encontrá-los para pôr um fim na briga antiga. Os dois se evitam sem contato físico. Vazio o leito conjugal, a fúria os doma. Deixei os meus cavalos no sopé do Ida, de muitas fontes, que me levarão acima do campo e onda. Venho aqui por tua causa, a fim de que não fiques bravo por eu ir, sem te avisar ao lar do oceano fundo turvo. E Zeus, ajunta nuvens, disse-lhe em resposta: Mais tarde poderás ir até lá, mas antes nos entreguemos ao amor, pois a atração erótica jamais se difundiu assim no peito, me domou o coração por Deus ou por mortal, nem quando quis a esposa de Ixion, que procriou Pirito, sábio como um deus, nem Danae, belos tornozelos, a Crisiônide, mãe de Perseu, o herói mais incomum, nem mesmo a filha do afamado Fênix que gerou o símile divino Radamanto e Minos, nem Semele, tampouco Alquimena em Tebas. Herax, mente inflexível tive com Alquimena. Semele gerou para os mortais o júbilo Dioniso. Nem Deméter Augusta, tranças cintilantes, Leto gloriosa, nem tu mesma a quem desejo agora, doce é o querer que me retém. Hera lhe respondeu, astuciencismada. Astuciencismesmada. Que palavras são essas, Zeus terribilíssimo? Se anseja entregar agora a relação sexual nos cimos do Ida abertamente à luz, que será se algum dos números sempiternos flagrar-nos repousando, indo até os demais relate tudo? A teu solar não tornaria deixando a cama, morreria de vergonha. Mas, caso queiras e te agrade o coração, existe o quarto edificado por teu filho Hefesto, que ajustou as portas nos batentes. Deitemos lá onde há um leito que vai te agradar. Zeus, ó junta nuvens, fala: Hera, não temas que nos veja nume ou homem, tal a nuvem de ouro que ao redor hei de verter. Nem mesmo o sol será capaz de nos olhar, de quem a luz é aguda para intermirar. Falando assim, enlaça a esposa com os braços, e sobre os dois a terra diva brota, a erva tenra, e o rocio de loto, e o açafrão, e o lânguido jacinto que adensava, oculto outrora, abaixo. A bela nuvem de ouro derramou-se em ambos quando se deitam. Caem orvalhos cintilantes. O pai dormia calmo sobre o monte Gárgaro, nos braços de Hera. O sono e o amor o dominavam. O sono logo assoma sobre as naus dos Dânaos.
para dizer a nova para o abarca-terra. Ao lado dele proferiu palavras asas. Poseidon, move tua mente em prol dos danos. Dá a eles glória, ainda que só enquanto durma Zeus, que envolvi na maciez da sonolência. Hera o induziu a sucumbir a seu amor. Dito isso, avança a ínclita linhagem de homens, depois de orientá-lo a incitar os Dânaos. Poseidon se adiantou à fila dianteira. Vamos ceder a Heitor Príamo a vitória. Que se a senhora dos navios obtém a glória, é disso que blasona por aí, porque Aquiles se recolhe nos navios colérico. Mas ele não é imprescindível para nós, se nós nos entregarmos ao auxílio mútuo. Entremos em acordo como ora proponho. Broquéis melhores e maiores que existirem na tropa, embraçando, elmos panfaiscantes, a testa encobrindo, lanças as mais longas empunhando, avancemos. Vou à frente. Heitor não há de resistir, garanto, mesmo intrépido. O as que porte no ombro a égide menor, adê para o mais fraco e escolha uma maior. Assim falando, convence todos os presentes. Até os reis feridos se posicionaram, o Tideide Odisseu e o atrida Agamenon. Cuidavam de trocar as armas nas falanges, as boas para os bons, para os ruins as ruins. Ajustam sobre o corpo o bronze ofuscante e avançam precedidos pelo abraço à terra, que enrista com a mão a longa espada, tétrica, igual a um raio. Na batalha lutuosa que infunde em todos medo, é ilícito tocá-lo. O radiante Heitor organizava os troas. Poseidon, cabeleira azul, e Heitor ilustre atiçam a violência mais renhida, um auxiliando os Dânaos, o outro os troianos. O mar inunda as tendas e as embarcações argivas. Os tropéis confundem-se nos gritos. Não brame tanto na orla a arrebentação, quando infla Bóreas ressoprando fortemente. O tron do fogo flamejante não é tanto no vale da montanha quanto a selva arde. O vento não sibila tanto na alta copa do carvalho, onde adverso estruge imenso ao máximo. Quanto a voz ressoava dos aqueus e troas, urlando horrivelmente, quando enfim se encontram. Heitor notável desferiu o primeiro a Ástria em Ájax, no momento em que virava e acerta o duplo Baudrier cruzado sobre o peito, do broquel e da espada cravejada em prata que protegeu a pele tenra. Heitor se irrita com um disparo inútil que sai de sua mão. Para escapar da Quere, retrocede aos seus. Mas ao recuar o mega telamônio Ájax, um calhau, muitos que escoravam os navios, rolam entre os peões agora. Um, erguendo, jogou no peito, acima do beiral do escudo, sob a garganta, e o peão, tal qual, lançando-se, perdia. Como quando da raiz o raio de Zeus arranca o roble, emanando o odor de enxofre, e a coragem falta a quem o vê de perto, pois a enormidade do relâmpago de Zeus aturde, assim tombou no pó a força de Heitor, que solta o pique, mas retém o escudo e o elmo ao ribombo sobre as armas brônzeas. Na expectativa de arrastá-lo, urrando, os Dânaos acorrem, disparando inúmeros venábulos, mas ninguém conseguiu ferir ou golpear o as troiano. Rodeado por Primases, Polidamante, Enéas, Agenor divino, Sarpedon, rei dos lícios, Glauco, herói sem mácula. Ninguém tardou, mas logo, rodeando Heitor, estendem os broquéis redondos. Companheiros o carregam fora da refrega atroz, na retaguarda, onde estavam os cavalos ladeados por aurigas e luzentes carros. Ecoavam seus gemidos quando a urbe partem. No val do rio de belo fluxo, o vorticoso chanto, filho de Zeus eterno, retiraram-no da biga, borrifando água sobre ele, que recobrando o ânimo, mirava em volta. Ajoelhado, regurgita sangue negro. De costas volta a despencar no chão. A noite lhe encobre a vista. O golpe o dominava ainda. A partida de Heitor, aqueus intensificam o ataque contra os teucros, relembrando o ardor.
Ájax Oileu antecipou-se e vulnerou Sátnio, a fio de lança pontiaguda, filho de Enopo, o tocador de bois, a quem a náiade procriara à margem escarpada do rio Sátinos. Se aproximando, o Ilíade enterrou a lança no flanco. Ao cair de costas, os argivos enfrentam os troianos ao redor do corpo. Polidamante, filho de Pantou, o lanceiro, vem ajudá-lo e arremete o pique sólido no ombro destro do Areilicide Protoenor. No pó do borco, tomba o corpo e empunha a terra. Polidamante brada em júbilo do ataque. Mais uma vez, presumo num fracasso o dardo, que a mão beganimosa de um herói arroja. Um corpo argivo o tem e penso que há de lhe servir de báculo ao descer ao lar de Hades. Sua fala aflora fúria nos argivos. Ájax logo sentiu o coração se conturbar, pois muito perto dele o corpo despencara. Num zaz, atira a lança quando ele partia, que do negror da Quere escapa com um salto de lado. O filho de Antenor a acolhe Arquéloco, pois os Eternos decretaram sua ruína. Atinge-o na junção entre a cabeça e a gorja e rompe os 2 tendões, na vértebra final, e muito antes que os joelhos, muito antes que as pernas, nariz, cabeça e boca esboroam no chão. Ájax então gritou para Polidamante: Polidamante, sê sincero em tua fala. A morte dele não compensa de Protoenor? Não parece um qualquer herdeiro de um qualquer, mas filho do ginete Antenor, quem sabe o seu irmão. Seus traços lembram muitos dele. Falou sabendo bem quem era. Os teucros sofrem. Quando Beosso Prômaco arrastava os pés, Acamante, o irmão, o fere com a lança e gaba-se do feito, elevando a voz. Argivos estridentes, bons de gabo, choro e pena não são exclusividades nossas, pois havereis de sucumbir assim um dia. Notai como adormece Prômaco, domado por minha lança. Não quis que ficasse sem vingança, meu irmão. Por isso alguém se orgulha de ter deixado em casa o irmão que dele cuide. Assim falou. Argivos sofrem com a empáfia. Peneleu, sobretudo, sente agitação no peito. A seu ataque, Acamante foge e ele atingiu Ilioneu, filho de Forbas, rico em res, o Troa que Hermes mais prezava. Só por isso dele o Deus fizera um homem rico. Só esse filho Forbas teve da mulher. Sob os cílios atinge a fundação do olho, de onde a pupila arranca. O olho fura e sai a ponta pela nuca. Mãos à frente, cai sentado. Saca a espada aguda e a assesta bem no meio do pescoço. Com o capacete no chão, rola a cabeça, infixa ainda no olho a lança densa. Alçando-a como uma papoula em júbilo, falou assim para os troianos: Contai por mim ao caro pai e para a mãe do nobre Lioneu, aos prantos do palácio, que a consorte de Prômaco, a Legenóride, não gozará da volta do marido, quando de Troia retornarmos em navios argivos. E os membros dos que o ouviram cedem ao tremor, cada qual procurando a fuga à morte íngreme. Dizei-me agora, musas, com morada olímpica, que Aqueu primeiramente recolheu o espólio rubro, depois que o abarca-terra entrou na guerra. Ájax, o Telamônio, logo fere Írtio, Girtíade, que encabeçava os mísios magnos. Antíloco assassina Mérmero e Falsis. Meríone massacra More e Hipotione. Teucro derruba Próton com Perifete. O Atrida atinge e larga de Hiperenor, chefe de heróis, carneando a bronze o intestino. A ânima, pela ferida aberta, escapa abruptamente, e a escuridão lhe encobre os olhos. Mas o ágil Ájax, filho de Oileu, matou mais que os demais. Seus pés não tinham páreo na caçada aos trêmulos heróis, quando Cronida lhes impunha medo. Então é isso aí, gente. Eu sou o Frei Joaquim. Este é o canal Herdeiros de Homero. Mais um canto da Ilíada de Homero.
Canto 14 é a continuação, então, da luta, né, no campo de batalha. E aqui nós temos o Nestor, no começo, indo visitar os feridos, o Agamenon, o Diomedes, o Odisseu. E aqui eles estão cansados já da guerra, né? E o Agamenon pensa mesmo em ir embora, pegar os navios que ainda estão bem, que não foram destruídos pelos troianos, e voltar para Troia. Quando Ulisses escuta isso, ele lava a cara de Agamenon, nem pensar. Vamos continuar. E aí o Poseidon entra na batalha, né? Poseidon pega na mão do Agamenon, rei, o coração nefasto de Aquiles, ele diz, né? Regozija-se no peito ao ver a destruição e a fuga dos aqueus, pois é destituído do mais mínimo equilíbrio. Aquiles não tem equilíbrio. Sonha com sua morte, que um deus o mutile. Os deuses venturosos não te desaprovam, e os chefes e asas troicos cobrirão de pó o vasto plaino, ocasião em que os verás longe das naus do plaino, em fuga rumo a Polis. E aí o Poseidon dá um grito lancinante e some campo adentro, gritando, animando o pessoal para a batalha. Então Poseidon quer dar ânimo aos gregos. Daí a Hera, lá no palácio, no Olímpio, pensa: o que eu vou fazer para enganar Zeus, para que Poseidon possa ajudar os gregos e os Zeus não intrometa. Então ela vai atrás de Afrodite. Ela pensa assim: olha, eu vou seduzir Zeus. Ela fala para Afrodite que o Oceano e a Tétis estão brigando, que ela precisa de uma poção de amor, para que os dois se reconciliem, porque eles cuidaram dela depois que Zeus destrona Cronos. Então a Afrodite: não, que eu te ajudo. E ela chamou Afrodite de filha, né, querida. Mas na verdade, essa poção que ela coloca numa faixa era para a Hera seduzir o Zeus, né? Estava lá no Ida. Então ela pega essa poção, se veste com as melhores roupas, né? Vai lá no quarto que Hefesto tinha feito para ela, quer levar Zeus para lá. Esconder e trancar Zeus lá. Então nós temos a Hera tramando, por isso que se chama esse canto também Zeus enganado. E ela vai atrás do sono, para que o sono também possa cair sobre Zeus depois do amor. Então nós temos a Hera chegando lá no Monte Ida, toda enfeitada para Zeus, eles fazem amor e o sono faz Zeus dormir. Ela promete para o sono um trono de ouro. Ele fala: não, eu já fiz algo contra Zeus, quase que fui expulso, foi a noite que me encobriu. Ela fala: então eu vou te dar uma das graças. Ele gostava de uma delas, fala: então tá, se você for me dar uma das graças, aí eu faço o Zeus dormir. E ele faz Zeus roncar. Nós temos Zeus dormindo e Hera, então, seduzindo ele ali, né, para que os gregos vençam os troianos. Enquanto isso, tá lá Poseidon e os guerreiros lutando, né, até os feridos. O Diomedes, o Ulisses, o Agamenon estão na luta. Então nós temos várias cenas de lutas e os gregos se animando e o Poseidon lá animando eles, e o Ajax, o Eleu, pega uma pedra imensa e joga em Heitor. Ele manda essa pedra com tudo em Heitor. O Heitor dá um leve desmaio, passa mal. Eles têm que tirar Heitor da batalha. Então é isso aí, olha. Os gregos avançam aqui, né, e estão bem fortes, lutando. E até o Homero, né, diz para as musas: dizei-me agora, musas, com morada olímpica, que Aqueu primeiramente recolheu o espólio rubro depois que a barca terra entrou na guerra. Então, quer dizer, o Zeus entrou para ajudar e os gregos estão vencendo, né? Estão aí bem animados. Então, um canto bem interessante, mais leve, né? Poseidon e Hera têm interesse de que Zeus permaneça fora do campo de batalha, né? Por isso eles fazem isso aí, para que os gregos possam ganhar vantagem. E Hera, então, vamos ver que hora que Zeus acordar, né? A Hera é bem esperta aqui. Leva esse cinto cheio de feitiços de amor e seduz Zeus, né? Depois ele cai num sono profundo.
Com a entrada de Poseidon no campo dos gregos e Hera ludibriando Zeus, os gregos recuperam a força e coragem, tirando Heitor da batalha, né, atingido aí por esse calhau, por essa pedra, né, lançada por Ajax, e matando muitos troianos. O final do canto está mais animador para os gregos, que vinham sofrendo terrivelmente nos cantos anteriores. Nós temos uma esperança aqui para os gregos, né? Mas quando Zeus acordar e ver o que foi feito no campo de batalha por Poseidon e os seus asseclas, né, e esses soldados gregos aí que estavam do lado dele, sendo ajudados por ele, o que fará? Então, veremos nos próximos cantos, né, o que Zeus vai fazer quando ele vê o fubá que foi feito ali no campo pelos gregos, né? Foram feitos com os troianos. Interessante esse canto, canto 14, né? Canto 14 da Ilíada. Então é isso, gente. Um abraço e até mais.